é esse processo que é lindo e que tem imenso humor. Tem imensas partes de chorar a rir, que ele tem imensa graça. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A Sónia Moraes Santos, a.k.a. Cocó na Fralda. Lá em casa dir-se-ia Pompom. Pompom na fralda. Ficas com a nova alcunha, se Exato, quiseres. olha, bem bom, ao menos se fugimos deste nome feio, escatológico. Foi nadadora de competição, já correu 2 maratonas e numa meia maratona em Madrid, assim que acabou, foi correr para o hotel para dar de mamar, porque um dos 4 filhos, o Mateus, tinha 4 meses. Como é que treinaste com um bebê tão pequenino? À noite, à 1 da manhã e coisas assim. Valente. E de manhã muito cedo. Enfim, cada vez que eu conseguia depositar em alguém. Diariamente lutas contra um saco de boxe. Que boa terapia. Então não é? É a maneira de não bater em pessoas. Acho que era um para mim. E choras com facilidade, também é outra boa terapia. Choro muito. Ui, choro imenso. Por tudo e por nada. Mas à conversa ou a ver um filme? Em todos os momentos choro imenso. Aliás, tinha uma altura em que fazia grandes reportagens e era uma das coisas que eu mais gostava e de que senti muita falta quando deixei de fazer essas grandes reportagens, que era ia no carro sozinha e chorava durante o caminho. Ouvi música, chorava, depois vinha de lá com a minha terapia feita. Mas não choravas durante? Não era por causa do trabalho, ou seja, eu aproveitava o caminho de carro com as músicas e expurgava tudo o que tinha para expurgar, se fosse o que fosse no momento, e depois vinha com a alma lavada, pronto, ia fazer os meus trabalhos, aí não chorava, não é? Estava a fazer a minha vida, e depois quando voltava nas viagens longas de carro, voltava a chorar, pronto, resolvia assim as minhas coisas. Isso é ótimo. Sou uma chorona do pior. Eu tenho dificuldade, portanto neste momento estou com inveja. Eu às vezes acho que preciso chorar, já está, expurgar, está certo, catar-se. E não consigo. Tenho dificuldade. Não. Olha, se tu conseguisse contagiar. Vai cá as mãos. Então, não tens carro, andas sempre de moto e agora até tiraste a carta de motas mais potentes. Uhum. Como é que uma mulher de 4 filhos não anda de carro? Não, cada vez que preciso de carro peço emprestado. Meu filho tem carro e, portanto, eu peço-lhe carro emprestado quando é preciso ir buscar mais do que um, ou peço-lhe a ele para ir. Pois, que sorte, já tens exatamente. Vendi o carro e ando de moto, que é o que eu gosto mesmo de fazer, com imenso cuidado. Tenho imenso medo, continuo a ter medo, ando desde sempre e tenho imenso respeito por aquilo, porque é o meu corpinho que está ali. Ainda hoje me apanhei um susto, apanho todos os dias um susto, por isso é que ando com jeito, mas adoro. Mas acho que é bom e importante ter medo. Sim. No dia em que eu deixar de ter, se calhar vou-me estatelar à séria. Exatamente, toda a gente tem que ter medo. É isso. Boa. Odeias baratas, carroceiros malucos, montanhas russas e afins, e adoras um bom vinho. Temos tanto em comum. És muito desarrumada, mas se te envolves em projetos, aí organizas-te. Uhum. E o mais recente é de louvar, eu tinha de o referir. Estás a criar, juntamente com umas amigas, uma associação com o nome provisório Respirar, em que apoiam pais que têm filhos com necessidades especiais. Por exemplo, arranjam técnicos especializados que fazem de babysitter, não é? Uhum. Para os pais poderem ir namorar, ir descansar, ir espairecer, lá está. Respirar, adoro o nome. Espero que fique. Eu gosto muito do nome e acho que é mesmo isso, é respirar, porque nós todos precisamos, não é? Enquanto casais e enquanto pessoas, e estas pessoas muitas vezes não conseguem, não têm como. Pois, não há uma babysitter normal que fica com crianças especiais. E às vezes não há dinheiro e, portanto, ter isto oferecido, as pessoas não têm capacidade, muitas delas, porque já estouraram tudo em terapias e em fraldas e em médicos, em consultas, é horrível, camas e portanto, pronto, estamos nesta luta. E acho que está a ser muito bom, ainda muito devagarinho, mas achámos melhor fazer a coisa devagarinho e com juízo do que fazer assim à grande e mergulharmos aí em uma série de complicações. Mas está a correr bem. Estão a pôr os alicerces, o cimento. Isso. Boa. E depois a Sónia traz isto na página do Instagram, tens estas referências todas para quem estiver interessado, que isto é ótimo também para ajudarem. Sofres de enxaquecas, mas continuas o verbo ir, cheio de energia e projetos. No entanto, sabes quando tens de parar. A terapia ajudou a perceber e a aceitar que não tens que andar sempre a 280. Não é? Foi perfeito, foi. Agora até, se calhar agora precisava de uma terapia para me dar um bocadinho mais. Não, eu até sou genicosa, mas às vezes dou por mim a cultivar o prazer da preguiça, que eu nunca tive, porque a minha mãe não me deixava, a minha mãe é muito alemã, e então era trabalho, e de repente agora dei por mim a descobrir que, não fazer nada também é muito bom. Então às vezes tipo, se calhar a mulher, fazia esta vida, que isto já está a escassear, portanto agora se calhar fazer uma terapia ao contrário. Mas é bom, mas é o que tu dizias, já não leio só à noite, consigo se calhar se tiver uma tarde livre, enfim, antes de gerir. Nunca fazia isso, ou seja, tornei-me freelancer e continuava com a vida de escravatura que muitos
muitas pessoas têm quando têm um trabalho, não é? Das não sei quantas às não sei quantas, ela estava o ratinho a trabalhar, que parvoíce, não é? Se eu podia às tantas trocar e trabalhar um bocadinho mais à noite, ou até um bocadinho do sábado, e uma tarde livre, por que não? Por que não ficar a ler? Ler também faz parte do meu trabalho, é importante para mim, para me construir, e eu nunca fazia isso. Foi preciso chegar aqui aos 40 e tais para fazer. Eu posso dizer a minha idade, não é por isso, é que não foi agora aos 48, foi já há uns anos ao longo dos terapia, 40. 45, para aí que aprendi isto, e foi uma boa aprendizagem. E é bom porque estás a lembrar de um livro que eu por acaso já falei aqui, aliás foi o livro que eu ofereci à Luísa Sobral, que se chama Indomável, é da Glennon Doyle, está na conversa com a Luísa Sobral, em que há é não ficção, e a Glennon escreve, disserta sobre muitos assuntos, e há um capítulo que eu adorei e é o que estás a dizer, porque as coisas nos são incutidas desde pequeninos, e ela dizia que a mulher dela, quando ela chegava a casa, fazia imensa confusão. A minha mulher, uma terça-feira às 3 da tarde, estava a ver televisão, que o primeiro sinal de desmazelo e desmazelo. E ela de repente dizia, mas porquê que eu tenho este preconceito? Porque a mulher dela trabalha imenso, escreve, é jogadora profissional de futebol, portanto não é propriamente uma preguiçosa, sim, mas para ela o descanso é uma terça-feira às 3 da tarde estar a ver televisão. E ela dizia, porque começa a tentar perceber o porquê disto, os meus pais, quando chegavam a casa, eu desligava a televisão a correr, senão iam sonhar comigo para eu estar a ver televisão. Isso é. Foi-lhe incutido. É o retrato da minha vida, isso. É exatamente isso. E agora dá para mim, ainda hoje, se eu fizer isso, há uma culpa subjacente que continua cá. Estou a ver uma série ou estou a ler um livro numa tarde e estou a sentir-me, devia estar a fazer outra coisa. Devia estar a fazer outra coisa. Está muito, muito enraizado. Mas culpa, não é? É. Engraçado. Olha, por acaso a preguiça, o Martim Sousa Tavares na conversa no nosso... Eu ouvi que eu sou super fã dele. Pois, eu vi, Quer dizer, eu também sou super fã tua. Muito obrigada. Eu adoro este programa, mas o do Martim fui logo a correr a ouvir, porque eu gosto imenso dele. Então olha, por acaso agora que falaste nisso da preguiça, como não devia ser uma coisa condenável, ele fala num livro, há um livro... O Silêncio na Era do Ruído, esse, não é? Esse é outro, mas pronto. Ele fala de um... Pois é. Há um que ele refere, agora já não sei de cor, não quero aqui fazer gafes, mas ouçam a conversa número 20 com o Martim Sousa Tavares. E entretanto, ele referiu o Silêncio na Era do Ruído, do Erling Kage, que tu estavas a ler quando falámos. Exatamente, gostei muito. Acho que fez-me todo sentido também nesta fase da vida. Sim, silêncio, com 4 filhos e com, não é? Então não é? Eu tenho dificuldade em ter silêncio. Muita dificuldade. Às vezes o meu pequeno luxo, nem que seja, e contra mim falo, trabalho em rádio, mas no carro desligo o rádio. Sim. E de repente Sim. Ou então aqui, por exemplo, quando eu me for embora, ficas aqui tipo na tua bolha, porque este silêncio da rádio dos estúdios é ótimo, não é? Mesmo buf. É bom, é. Sim. Depois é o meu carro que é o meu refúgio também, às vezes. Então, não tens guilty pleasures, porque não queres mesmo, eu adorei esta expressão, não queres mesmo perder tempo com livros M-E-H. Isto é giríssimo porque eu visualizo as palavras. Mé. Sim, sabes, porque perdi muito tempo. Eu na adolescência perdi muitos livros que devia ter lido, porque descobri outras vidas, noites e cenas, e perdi imensos livros que achei que me faziam muita falta. Tenho alguns gaps importantes. E portanto agora não quero mesmo perder tempo, só quero ler livros que me acrescentem alguma coisa. Até talvez nas férias, que às vezes as minhas de thrillers não têm que ser maus, não é um género... Temos a mania às vezes de chutar para canto os thrillers, mas escolhendo-os bem, também são livros ótimos para ler na praia, quando há muito barulho e não é preciso estar absolutamente concentrada. Eu sou muito desfocada também e portanto eu preciso estar um bocadinho sossegada para ler livros um bocadinho mais complexos. Okay. Mas não quero perder tempo com livros assim mesmo. Ótimo. Não. Mas estás a dizer os thrillers, mas os romances cor-de-rosa, romances, a literatura feminina, também há bons. Há sempre um bocadinho a conotação negativa. Mas esse eu tenho mesmo mais dificuldade. Mas há bons. Sim, acredito, mas evito um bocadinho, confesso. Eu thrillers é ao contrário, porque eu entro na história, portanto, para mim eu estou lá. Sim. As personagens quando as personagens então são bem criadas, quer ser amiga delas, se for caso disso, não é? Os thrillers é ao contrário, pela mesma razão, evito ler, depois quando leio penso, isto é muito bom, eu tenho que ler mais. Sim. Mas eu sofro verdadeiramente, tenho o coração na boca e na garganta, então não consigo, sofro demasiado nas férias sem pensar. Bom, então, tu tens não autores favoritos, mas preferes aqueles autores de histórias que mexem por dentro. Estou a citar a Sónia, na verdade podes tu dizer isto, mas estou a fazer aqui o meu ponto. Sim. Que mexem por dentro, são duras, são tristes, de solidão, de envelhecimento, de famílias e conflitos.
Vamos lá, Sónia, vamos lá babar para a breve vida das flores da Valérie Perrin. Sim, esse foi. Sabes que eu tenho um clube de leitura já há 6 anos e no último clube de leitura, quando eu recomendei este livro e falei dele, A Breve Vida das Flores da Valérie Perrin, houve um dos membros do clube de leitura que já lá está há 6 anos e que vai quase sempre a todos. E qual é? Uma vez por mês? É uma vez por mês em Lisboa e uma vez por mês no Porto. Ah, boa. E ela às vezes diz-me: que bom ouvir-te falar de um livro que é bonito e leve, apesar de ele não ser leve. Não é? Mas eu falei dele com porque ele é tão luminoso, ele é tão poético, ele é tão bonito. Eu falei dele desta maneira e ela disse qualquer coisa como: que bom ouvir-te falar de um livro deste, que passou a ser o livro obrigatório, entre aspas, para o próximo encontro, porque tu és um bocado uma alma negra. E eu fiquei a olhar para ela, aquilo doeu-me, confesso, que é tipo, eu, uma alma negra. E ela, sim, os livros que tu trazes são sempre muito pesados. Eu fiquei quase ofendida, sabes? Na altura fiquei tipo, uma alma negra, mas é isto que as pessoas pensam de mim. E depois fiz mesmo assim, tipo um inquérito, né? Um survey. Mas eu sou uma alma negra, vocês acham que eu sou isto? E hoje gerou-se ali um debate, não és nada. Não sei se elas estavam a ser simpáticas ou se depois, quando saíram, disseram realmente ela é uma alma negra. Mas e a senhora que te disse isso, já leu este livro? Agora já tinha lido? Não, mas quando ela disse não. Então ela não teve opinião. Ela adorou o livro, mas sim, há lá também negrume. Pronto, sim. É a Violette. Tem que haver sempre, para mim. Ok, isso é giro, é conhecer, porque de facto há aqui um padrão, há aqui uma coerência nos teus livros e já vamos aos outros. A protagonista da Breve Vida das Flores é a Violette, ela é guarda de cemitério numa pequena vila na Vergonha, e pronto, e depois tem os amigos que são desde os visitantes do cemitério aos que lá trabalham, não é? E depois há uma nova personagem, o Julián, e pronto, claro que há aqui romance, mas é um livro bonito, fez imenso sucesso, mas triste. Eu não achei triste, sabes? Tem partes tristes, mas sabes que para mim a vida é isso, é este equilíbrio entre o belo e o feio, entre o triste e o alegre. E para mim um livro que seja só alegrete é mé para mim, é mé. Portanto, este livro então é porque ela até a tristeza é dita de uma forma tão bela, e há uma superação, e eu acho que o livro... Olha, sabes que eu tenho um problema terrível com fins de livros. Eu tenho medo, eu estou a ler um livro que estou a adorar e tenho tanto medo que acabe mal. Que acabe como eu não quero que acabe. Pois. Não é que acabe mal no sentido que seja triste o fim, isso não me importa. Mas tem que fazer sentido. Sim. Tem que ser... Fechar o enredo. Aquilo tem que fazer sentido. E eu estou num sofrimento às vezes quando estou a ler um bom livro, a pensar como é que vão acabar isto? Mulher, como é que vão acabar isto? E eu estava cheia de medo, estava a adorar este livro, a achá-lo tão luminoso, tão bonito e cheia de medo do fim. E o fim não podia ter sido melhor. Foi tão bom, sabes? Ficou no meu coração. Adorei este livro. Acho mesmo de uma escrita belíssima, mesmo luminosa, muito delicada e feminina. Olha, gostei. Até a capa é bonita, não é? É tão lindo, adorei. Olha, e a história alterna entre o passado e o presente, e este livro ganhou vários prémios, está mesmo traduzido em mais de 30 línguas, portanto não foi só a Sónia que gostou dele, não é? E sabes que foi o livro que mais vendeu em Itália em 2020. Foi? Eu adoro estes recordes, estes números. Sim. E pronto, a autora, Valérie Perrin, ela escreveu antes outro também um sucesso, o Domingo Esquecido. Não há tradução, na verdade, eu é que estou a traduzir. E outro também, o Three. Mas pronto, A Breve Vida das Flores, da Valérie Perrin, fica aqui a recomendação. E este é um livro que vem muitas vezes ter comigo nas redes sociais das outras pessoas, não é? Sim. Muita gente recomendou. Sim. Estava sempre a esbarrar com ele. E vale mesmo a pena. Bem, eu acho. Mas, claro, não, eu achei triste, eu disse disso. Sim. Eu tive aqui alguma dificuldade, mas eu também, e também falámos nisso e vamos falar hoje, não é? Os livros também são diferentes dependendo da nossa fase de vida, Óbvio. da nossa idade, da nossa, até do dia se calhar ou da semana que está. E eu li em cheio no início da guerra. Sim. Que continuo a achar que nós somos os privilegiados, não estamos lá. Certo. Mas todos sofremos, não é? E depois, agora um livro triste, estava a ficar ainda mais triste. Sim, um bocado, eu não quero adormecer triste. Certo. O próximo livro, sabes que na conversa com o ator Ivo Canelas, que foi o número 9, eu vou fazendo aqui publicidade transversal, foi o livro que eu lhe ofereci, o Shuggie Bain, do Douglas Stewart. Ofereci ao Ivo Canelas. Canta lá. Olha, gostei tanto deste livro, vai ficar para sempre. Eu também tenho um problema, que também passo a dizer, eu tenho um problema de que tenho uma vergonha enorme e uma pena enorme, que é esquecer-me muito dos livros que leio. Não está sozinha. Mas é mesmo muito triste. Eu adorava ser aquela pessoa
que no meio de uma conversa, não é em todas as conversas, que essas são chatas, essas pessoas, mas que no meio de uma conversa, numa coisa que faz mesmo sentido, citam uma coisa qualquer, uma parte de um livro, não precisa de ser ipsis verbis, mas lembram-se de um livro e que aquilo faz sentido naquele momento. Eu adorava ser essa pessoa, mas nunca vai acontecer. Como o Martim Sousa Tavares Sim, citou ipsis verbis no Camilo Castelo Branco. Bem, mas nem precisava de ser ipsis verbis, eu esqueço-me, e às vezes esqueço-me de livros que foram na altura muito importantes para mim, esqueço-me de tudo, da história. Mas, não estás sozinha, não és a primeira a dizer isso. Eu há livros que ainda hoje digo que são dos meus favoritos e já não me lembro de nada, toda a história, não é? Já nem vou para os nomes dos protagonistas, já nem lembro do que é que trata. Sim, é tão triste, eu fico mesmo angustiada com isso, mas enfim. Mas não estamos sozinhas, não dá de ser assim algum Pronto, compartimento do cérebro que arruma para dar espaço para outros. Pode ser que seja isso, vamos acreditar. O Shaggy Bane é uma história de amor. Eu prefiro dizer que é uma história de amor, ou seja, é uma história de uma família absolutamente disfuncional, desestruturada, na Escócia, nos anos 80, na altura em que a Margaret Thatcher, enfim, imprime algumas medidas que dificultam a vida dos operários, e é uma história de uma família disfuncional no meio de um bairro de famílias também destruturadas, com uma mãe alcoólica e um filho, que é o Shaggy, que tem mais irmãos, mas que entretanto se vão embora. E o pai também desanda, e é a história da resistência deste menino, que também, para acrescentar à história, não é spoiler, porque acho que isso está em todo lado, ele é homossexual e vai descobrindo isso, porque ele é uma criança que sente que não encaixa. E é bullied por ser diferente. Exatamente, sofre desse bullying e depois chega a casa e tem sempre que tomar conta da mãe, tratar da mãe. É um livro de uma dureza brutal, mas lá está, isto a meu favor, porque senão parece que eu sou um urubu, só gosta da miséria mais profunda. Mas espera, outro livro foi um best-seller, não estás sozinha. Mas o livro é tão lindo, e depois sabes, porque é a história deste amor, de um filho por uma mãe, que é incondicional, que é até ao fim, e esse amor é de uma beleza tão grande que é como se fosse uma flor que nasce no meio do entulho. Aquilo é só entulho ali, é só lixo, é a desgraça mais desgraçada, mas aquele amor é belo, 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 como um campo de flores que nascesse sem ser regado nem nada, e não é regado, é só pisado, e no entanto esse amor floresce, e isso é lindo, lindo, lindo. É um livro prodigioso, e é o primeiro dele, portanto... É o primeiro dele, e é autobiográfico, e ganha mais... Ele diz que não, que é inspirado, hein? Mas quer dizer, a mãe dele era alcoólica, ele vivia num bairro operário e é homossexual. Até inspirado. Exato, é muito inspirado, diria. Sabes que é incrível, este livro foi um fenómeno, portanto está certo, não é? Não é só tu que gostas, mas foi rejeitado por cerca de 30 editoras. Como é possível? Até ter sido pegado por uma editora independente. Como é possível? É engraçado estes pormenores. É mesmo. E vai para filme. Eu tenho tanto medo disso também, pois, não normalmente é? Sim. Eu às vezes nem vejo, porque já conheço a história, não quer ver. Sim, há aqui uma parte que eu gostava só de ler, que é um joguinho, que é o casaco de Vison. Isto é a mãe vai visitar, acho que o pai ao hospital, já não e sei. A mãe que era lindíssima. A mãe que era lindíssima. Comparada a Audrey Hepburn. É, exatamente. Mas muito decadente, não é? Pois. E esta parte, o casaco de Vison dava-lhe um ar de superioridade, e os sapatos negros de salto alto estalavam um compasso arrastado ao longo do corredor de mármore. A capa de borracha do salto gastara-se com o uso e, embora Agnes tivesse colorido o sapato com um velho marcador negro do bingo, a ponta afiada do prego arranhava o chão com um guincho que soava a tempos difíceis. Isto é de uma... É visual. É tão lindo, é tão lindo. Sabes que às vezes, mais do que a história, eu fico presa na escrita, e quando se escreve bem, até se pode escrever sobre taparoeiros. Está tudo bem, é lindo. Sim, melhora. Olha, um livro que há de ser o teu género, de certeza. Não, achei que não seria o meu género. E quando me venderam esse livro eu fiquei, não sei, ainda para mais enorme, o Shantaram. Sim. Falo com ele, com o chefe Kiko, no episódio número 1. E o Shantaram é de uma escrita, eu nunca sublinhei tanto um livro. Olha, bem sublinhas. Eu não li esse. Tens que ler, e assusta porque são 900 páginas, e se eu disser, é um homem que fugiu de uma prisão e vive na Índia e fala, é um bocado como este livro, é inspirado Sim, na vida dele. Sim. Mas é assumido. E
eu nunca sublinhei tanta frase. É lindo, lindo, lindo. E fala na Índia, fala em temas duros e desde a pobreza. É completamente o teu género. Recomendo-te o Shantaram. Se quiseres, falamos um bocadinho mais nele na conversa com o chefe Kiko, logo no primeiro episódio. Boa. Mas tens aqui um padrão. Agora vamos para outro livro que é do Philip Roth, do grande Philip Roth, que se chama Património. Ganhou o National Book Critics Award. Exatamente. Também é uma história verdadeira. Aliás, antes de passarmos depois ao outro também, dizer que fiquei muito impressionada com esta nossa viagem que estamos a fazer aqui hoje, porque antes de fazermos hoje, enfim, eu escolhi, tu disseste-me para escolher 3 livros, eu escolhi, pronto, a breve Vida das Flores foi posterior, mas os 3 primeiros que me saltaram logo à cabeça foi o Shaggy Bain, o Património do Philip Roth e o Somos o Esquecimento que Seremos do Hector Abad Fatchalins, que ainda não falámos. Podes ir já para esse, se quiseres. Não, falamos assim. E o que eu achei curioso quando estava, enfim, a pegar neles e a lembrar-me porque é que os tinha escolhido para trazer e a preparar-me um bocadinho para isto, foi perceber que eles tocam todos nos mesmos pontos, o que é muito impressionante. É que para já são tudo histórias verdadeiras. Pronto, o Douglas Stewart diz que é inspirada, não é propriamente autobiográfica, mas os outros 2 são e este é muito inspirado. O que bate no facto de eu ter sido jornalista durante toda a vida, não é? E agora não tenho carteira, mas na verdade eu continuo a contar histórias de pessoas e portanto as histórias verdadeiras a mim interessam-me particularmente. Olha, escreves muito bem, então mas fica aqui a nota que sou a tua escrita, é verdade. Obrigada. E depois são tudo histórias de famílias, de pais e de filhos, de mães e de filhos, dos nossos pilares e daquilo que nós fazemos com os nossos pilares e a maneira como nós nos construímos a partir desses pilares. Às vezes os pilares são fracos, mas nós somos fortes e construímos uma boa casa. Às vezes os pilares são fortes e nós somos uma casota de palha e não sabemos muito bem como é que isto aconteceu. E nas famílias grandes então nota-se imenso. Uns filhos são super sólidos e os pilares são os mesmos e os outros fraquejam imenso. E isso interessa-me imenso também na literatura. E este livro, Património, é a história do Philip Roth a contar. O pai dele tem um tumor no cérebro e acaba por morrer desse tumor no cérebro. Ele já tinha 86 anos, portanto optaram por não operar. Exatamente. Ele acompanhou a doença. Até ao fim e faz uma retrospectiva, portanto fala da vida deles e acompanha o pai e é esse processo que é lindo e que tem imenso humor, tem imensas partes de chorar a rir, que ele tem imensa graça. E muito bonito mesmo esta ideia do património, do que é que fica, do que é que nós queremos que fique. Há uma altura em que ele diz uma coisa linda que é, ele recusa o testamento, ele diz ao pai, eu não vou querer nada do que tu tens, deixa para o meu irmão que tem filhos. E depois ele diz que se arrepende, ele depois às vezes diz que quando visitarem na Flórida, uns 2 ou 3 anos depois da minha mãe morrer, o assunto do testamento for abordado e eu disse-lhe que deixasse todo o seu dinheiro ao Sandy para repartir como desejasse pelos seus 2 filhos e por ele próprio. Disseram-lhe que não precisava do dinheiro e que aquilo que o Seth e Jonathan recebessem poderia fazer uma grande diferença para eles, blá blá blá. E depois diz, mas agora, com a sua morte tudo menos longínqua, ouvir da sua boca que ele fora em frente e baseado no meu pedido me eliminara substancialmente como um dos seus herdeiros, originou uma reação imprevista, senti-me repudiado e o facto de o meu pai me ter eliminado o testamento, ter sido obra minha, não mitigou em nada o sentimento de que fora posto de lado por ele. Houvera da minha parte um gesto generoso que suponho condizia também com as reivindicações de igualdade e independência que fizera ao meu pai desde o início da minha adolescência. Admitamos que se tratava também de uma tentativa característica para ocupar o elevado terreno moral no seio da família, para me definir já quinquagenário, como me definira no liceu e na faculdade e mais tarde como jovem escritor. Mas, portanto, é lindo isto de ele abdica, mas depois sente que é quase como se não fizesse parte do legado do pai. Ele fez o papel dele em recusar a herança pelo irmão, mas também se calhar achava ele o papel do pai dizer não, tens tanto direito quanto o seu irmão. Mas é coração aberto. Ele é completamente aberto e ele depois explica que não é pelo dinheiro, é porque ele também quer ficar com uma parte do pai, é como se ele quisesse ficar com um bocadinho do pai e ao rejeitar, tivesse quase rejeitado o pai, não é? É lindo, é muito bonito, recomendo mesmo muito. Património, de Philip Roth.
E vamos então ao Somos o Esquecimento que Seremos. Conta lá. Bom, este livro tem uma história muito particular. Adivinhem, uma homenagem ao pai. Pronto, é uma história verdadeira também. É o Héctor Abad Fotshalins, que é jornalista e escritor, que escreve uma homenagem ao seu pai, que era médico colombiano e que foi assassinado porque ele era um médico ativista pelos direitos a todos a terem água potável e acabou por ser assassinado pelas milícias paramilitares por ser uma voz incómoda. Era um homem extraordinário, ficamos cheios de vontade de o conhecer e o livro é lindíssimo. Escrito 20 anos depois, sim. Mesmo que ele demorou 20 anos a amadurecer para criar o distanciamento certo para escrever este livro. Mesmo. E este livro foi-me recomendado pelo meu terapeuta quando eu estive a fazer terapia na altura em que morreu o Pedro Roduarte. Eu tenho de sempre trazer o Pedro Roduarte às conversas, parece uma maluquinha, mas ele foi uma pessoa tão importante na minha vida que eu acho que tenho que o trazer sempre e acho além do mais que é quase uma obrigação moral para que ele não seja esquecido. Enquanto eu cá estiver, é um bocado aquela coisa de não deixarmos, só morrem as pessoas quando as deixamos de lembrar, não é? Sim. E portanto, mas quando eu o perdi, eu fiquei de facto muito em baixo e fiz terapia. E o meu terapeuta teve além do mais um papel importantíssimo porque ele era um homem cultíssimo e sugeria-me literatura. Que bom, porque também percebeu que isso também é uma forma de terapia, não é? Sim. E então este livro era muito isso, é a história de um filho que arruma as coisas do pai e que conta a história da sua vida e da vida daquele homem e que enaltece. E então este livro tem muitas particularidades. É que há um dia em que o filho do Pedro me convida para almoçar porque me queria fazer um convite para apresentar o livro do Pedro, o livro póstumo do Pedro. E eu, apesar de ter andado com o António ao colo, a vida separou-nos. Eu estava muitas vezes com o Pedro juntos, mas sem as famílias. A vossa relação eram muito amigos? Nós trabalhámos juntos 20 anos. Ok. Não, só para quem não 15 sabe. 15 anos, 12 anos, muitos anos. Toda a vida trabalhei com ele no DNA, em rádio, em televisão, portanto trabalhámos muitos anos juntos. E ele depois foi meu padrinho de casamento, portanto, mas a nossa relação era sempre aos dois, percebes? Não tínhamos um grupo de amigos, não íamos a casa um do outro em família. Sim, não era exatamente em casal, vão jantar todos juntos, era mesmo vocês os dois. Éramos nós os dois. E então o filho convida-me para almoçar e fomos almoçar, depois do pai morrer. E eu estava a ler este livro, e há uma parte neste livro que é o filho a arrumar as coisas do pai, e eu lembrei-me, o António está nesse processo, ele estava a desfazer a casa do pai, e o que isso implica, não é? Esse confronto. E há aqui uma parte em que ele diz que todas as pessoas têm que ler. A Sónia está cheia de post-its. Não, pai, porque este é tão bom. Ele diz que todas as... Eu não vou ler, mas este eu não me vou esquecer nunca mais. Não, é que é assim, cada pessoa... Eu estava a ver se encontrava, não estou a encontrar. Cada pessoa é como um cubo. Está aqui. Eu lembrava-me de que, a miúde, o meu pai me dizia que todo o ser humano, a personalidade de cada um de nós, é como um cubo situado em cima de uma mesa. Há um lado que todos podemos ver, o de cima. Lados que só algumas pessoas podem ver e que, se nos esforçarmos, também nós próprios podemos ver, os laterais. Um lado que só nós vemos, o que está em frente dos nossos olhos. Outro que só as pessoas podem ver, o que está diante delas. E uma face oculta a toda a gente, incluindo nós próprios, o lado em que o cubo está assente. Abrir a gaveta de um morto é como afundarmos nesse lado que apenas era visível para ele e que somente ele queria ver, o lado que protegia dos outros, o da sua intimidade. Uau, estou arrepiada. É lindo. Este nunca mais me vou esquecer, acho mesmo. Posso até ter Alzheimer, eu acho que nunca mais me vou esquecer disto. E então nós estávamos a almoçar e eu estava-lhe a dizer, olha, António, eu tenho aqui um livro, estou a ler um livro e queria-te ler aqui uma passagem. E eu tirei o livro e ele olhou e disse, que engraçado, eu estou a ler um livro desse autor. E logo aí foi estranho. Porque não é propriamente um nome, não é? Não é assim um nome tipo, sei lá. Exatamente. E eu leio-lhe este pedaço e ele para e olha para mim e diz, eu estou a ler esse livro. Ele não sabia que era o mesmo. Ele não sabia que era o mesmo porque a capa era diferente. E ficámos os dois congelados nesse momento, sendo que somos os dois completamente céticos e ateus e portanto não temos propriamente ligações ao sobrenatural,
Mas fica. Mas isto foi estranho. Mas houve. Estranho é Nós mulher... nem conseguimos, nós ficámos a olhar um para o outro, estarrecidos, estávamos a ler os dois, estávamos os dois num processo de luta, ele pelo pai, eu por esta espécie de pai, que o Pedro para mim foi. Sim. Ele era mais do que um amigo, ele foi mesmo uma espécie de pai, irmão, assim uma coisa. E de repente estávamos os dois a passar por um processo de perda de uma pessoa e estávamos os dois a ler o mesmo livro. E ainda mais estranho, não é ainda mais estranho, que mais do que estranho do que isto não há, mas estávamos com o livro pousado, os dois a olhar um para o outro, completamente em silêncio, do género, como é que isto aconteceu? E o empregado de mesa vem e diz assim, livro lindo. E nós ficámos a abrir ele. Como assim? E ele, esse livro é espetacular. Estão a ler? É lindo, recomendo muito. É Olha, mesmo. Bolas, tens que acreditar em qualquer coisa. Juro que eu saí dali a dizer, Pedro, só podes ter sido tu. Só podes ter sido claro tu. Que sim. Eu acredito, acho que a minha maior fé é essa, é nos anjos da guarda, assim como eu chamo. Prefiro. Sim. Sei que, não sei em relação ao resto, mas que eles estão a ouvir-nos e que há mensagens e que deixam... Esta mensagem foi impressionante, foi a mensagem da minha vida. E isto do Cubo também não vou esquecer. O Cubo é lindo, não é? Muito especial. Sim. Agora que mexemos com imensas, tu mexeste com imensas pessoas, somos o esquecimento que seremos, do Héctor Abad Faciolince. Eu tenho esse livro, eu li há muitos anos também, mas a minha capa é diferente, agora esclareceste-me que eu estava aqui a dar as voltas, pronto. Também nestas cores, não é sépia, assim, mas quase preto e branco, mas também tem essa, já não lembro bem da capa. Então, olha, vamos agora, vou oferecer-te um livro e estou a adorar esta conversa, isto é bom quando sabe a pouco, é bom sinal, mas temos que continuar. Mas nós estávamos há pouco a falar, até acho que foi antes da gravação, que é quando, por exemplo, rompeu a guerra, eu tive uma tendência para fugir de livros sobre a guerra, e tu ao contrário, tu... Vais para lá. E agir, porque há esses dois perfis, ou dois ou até mais, não é? Está certo. E então, estes livros, tens o tal padrão especial, como tu disseste, até poderia ser da idade ou da fase de vida. E eu lembrei-me logo de um livro que eu achei tristíssimo, mas não te consigo recomendar, porque é realmente tristíssimo. Aqui é o contrário, aqui é uma mãe que perde uma filha, que é o Paula, da Isabel Allende. Sim. Foi o livro que me ocorreu. Já e a mim foi ao contrário, mas pronto, mas aqui também estamos a falar de uma coisa contra a natura, não é? Sim. E eu perdi uma grande amiga pouco antes, e era adolescente, e não resolvi bem, portanto, comecei a ler a Isabel Allende com o Paula, esquece, não parei, portanto, ao contrário. Portanto, mas isto só para dizer como ocorreu esse livro. Tu és muito parecida com a minha mãe diz que eu escarafuncho na ferida. Eu fujo. E ela tapa assim, e eu não, eu estou ali a fuçar até sair o puxo todo. Mas isso é terapia, fazes bem. É, porque assim sai tudo, e depois aquilo fica bonitinho, pronto, fica só uma cicatrizinha, e tá. Mas eu brinco com que não consigo chorar, mas é verdade, e tenho uma piada recorrente que eu, vou só ali chorar para a casa de banho. Mas isto veio de onde? Que realmente, se eu tivesse necessidade de chorar, eu ia para a casa para ninguém me ver, não é? Portanto, o medo. Exato. E então recalquei tanto, já não consigo. Pois, exato. mas gosto mais da tua terapia do que da minha, mais saudável. Mas então, não, vou trazer-te outro livro que eu adorei, o Rochinol, já falei nele aqui, aliás foi o que eu ofereci à Inês Patrocínio na conversa número 14, quem quiser espreitar, e a de Kristen Hanna, e todos os livros que ela escreve são best-sellers, e elas constroem muito bem os personagens. Eu, como sou daquelas que entra na história, o Rochinol então são duas irmãs, que podíamos ser nós, isto é durante a Segunda Guerra, a ocupação nazi em França, são duas francesas, e um livro é incrível, o Rochinol, e olha, acabei a chorar a birranho e adorei, portanto não fujo. É pá, um livro que te fez chorar, caramba. Sim, aí consigo, mas eu pelos outros consigo, é mais fácil, sim. É verdade. E então, outro livro dela é mais recente, chama-se Os Quatro Ventos, da Kristen Hanna. Isto é, e para agir porque tu no fundo é como o Rochinol, tu aprendes, neste caso é sobre a Grande Depressão, e tu aprendes e tu acompanhas a protagonista neste caso e as outras personagens também muito bem construídas e também choras. E então a Elsa, obrigada. Então o que acontece? Acaba a Primeira Guerra, há época de abundância, isto em 1921, Texas, está tudo bem, a não ser a idade da Elsa, que é a protagonista, que teme um futuro menos bom, porque não é casada, isto na altura. Pronto, até que lá que conhece um homem, temos aqui uma história de amor, e depois vem a Grande Depressão, isto foi entre 1929 e 1939, eu fui ver também, porque realmente depois a gente aprende, já não lembrava desta matéria, não é? Portanto, houve desemprego, houve uma seca enorme, tempestades de areia, tanto tudo que dependia da terra correu mal, e depois ficas e lutas pelo que tens, ou foges, neste caso para a Califórnia, em busca de uma vida melhor. É um grande livro, também acho que é triste. Mas menos Sónia, triste. consegue que seja triste, pronto. Mas é menos triste, é mais bonito do que... E eu sou muito fã da Kristen Hanna. Obrigada. E é o livro que eu te ofereço. Obrigada, não tenho, vou ler. Pois, porque tu disseste não tinhas lido nada nesta altura. Sim, exatamente, exatamente. Olha, obrigadíssimo, gostei mesmo desta Também conversa. eu gostei muito. Obrigada pelo convite. Obrigada. Que honra.